Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente tem o grande prazer de receber o Renan Rios, que é superintendente de Planejamento e Gestão Comercial no Bradesco Seguros. Renan, puxa, cara, obrigado demais aí, é um enorme prazer, cara, te receber. Obrigado por você ter aceito, né, esse convite, cara. E se a gente puder começar já, conta um pouquinho, cara, pra gente da tua trajetória profissional, por favor, cara. Oi, Marcelo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Ótimo, finalmente as agendas coincidiram, né? E vai Sim. ser ótimo esse bate-papo. Bom, como você falou, atuo hoje como superintendente de planejamento e gestão comercial na Bradesco Seguros. Tenho 20 anos de experiência de mercado, Marcelo. Passei por alguns bancos, somos até contemporâneos em um deles, né? Mas Sim. passei por alguns bancos, tenho o início da minha carreira no Santander, passei pelo Citibank por um tempo, ingressei no HSBC com um desafio super importante e tive a oportunidade ali, com a aquisição do Bradesco com o HSBC, tive a oportunidade de ingressar na cultura do Bradesco em 2016. Em 2017 eu fui convidado para assumir a liderança da área de planejamento e gestão comercial e estou lá desde então, com ciclos de trabalho aqui, atuando nessa direção. Bom, sou pai da Letícia, para falar um pouco da minha vida pessoal. A Letícia tem 5 anos, é o amor da minha vida. Sou marido da Carol também, minha esposa e parceira de vida. E sou um apaixonado pela vida, Marcelo. Aficionado pelo desenvolvimento de pessoas, de negócios, e adoro conversar com as pessoas, né? E estamos aqui para bater um papo. Estou à disposição. Não, excelente, cara. Obrigado aí mais uma vez. Assim, cara, eu queria começar a te perguntar, né, o grande tema da moda, né, cara? Então, assim, o que que você está vendo de oportunidade? O que que você pode contar aí, né, do uso da IA, Gen AI, especificamente na tua área, né? Planejamento comercial, planejamento estratégico, né? O que que vocês têm desenvolvido? O que que vocês têm pensado aí que possa compartilhar, cara? Por favor. Marcelo, a pergunta é ótima, assim. A gente vem vivendo um avanço exponencial da tecnologia, né? A gente que começou no mercado lá atrás, assim, é impressionante o quanto tudo ficou muito mais moderno, a facilidade das coisas, de ferramentas de gestão, de ferramentas tecnológicas, isso tem ajudado demais o avanço dos negócios. Agora, de nada substitui o trabalho humano, né? Eu costumo falar que a gente tem o poder de decisão humano, que ele nunca vai ser substituído, muito embora ele possa ser aperfeiçoado. Acho que a nossa capacidade humana, ela precisa prevalecer aqui, porque esse know-how, o empirismo, essas coisas todas estão natas, né? Inerentes aqui ao ser humano. Agora, eu tenho observado no nosso mundo de seguros, Marcelo, de fato, esse avanço tecnológico tem ajudado demais a eficiência dos negócios, a eficiência na relação com o cliente e também a eficiência para que a gente consiga ter é, é, processos muito mais automatizados. Aqui eu cito já para te responder objetivamente, eu cito um primeiro uma primeira aplicação da inteligência artificial no mundo de seguros, né? Hoje a automação de processos ela acontece no mercado inteiro, né? Hoje você tem emissão de apólice quase que em real time, você tem análise e liberação de sinistro, que é um processo historicamente mais complexo em si, feitos em tempos recordes, como nunca visto na indústria. Você tem chatbot de atendimento muito funcional. E aqui tem uma pegadinha. Quando a gente vê chatbot, a gente acha que é pura e simplesmente uma avenida de oportunidade para você ter redução de custo ou exponenciar a sua margem. Mas não necessariamente, né? Quando a gente olha para o atendimento e a relação com o cliente, um chatbot bem fundamentado, uma experiência de atendimento para o cliente de fato assertiva, facilita demais a tua relação com o cliente. É mais um ponto de contato que você tem para você conseguir se conectar com o teu cliente. Na indústria de seguros isso tem acontecido bem. A gente tem observado concorrentes, a própria Bradesco Seguros, investindo muito capital e tempo para a gente conseguir ser mais assertivo nessa relação com o cliente, né? Poderia citar outras aqui, só para a gente não explorar tudo, mas eu vejo, por exemplo, as áreas de subscrição, né? A própria precificação tem sido muito mais assertiva, Marcelo. Se a gente for remontar o histórico aqui, a gente definia preço
meio que encaixotando características similares, né? Depois isso evoluiu, a gente consegue definir ali persona, região. Hoje, quando você tem a tecnologia te servindo no processo de subscrição, você consegue ser muito mais assertivo, medir o risco adequado, e a gente trabalha no mundo de seguros com risco a todo tempo, medir um risco com muito mais eficácia, com muito mais controle, e você consegue ser mais justo com o próprio cliente, né? O cliente que tem um risco menor necessariamente vai pagar menos, né? Então você consegue trabalhar melhor essa relação. Isso é um uso na prática do que a inteligência nos serve, né? Poderia citar outros exemplos. A própria capacitação hoje é quando você consegue definir estratégia, você usa a inteligência artificial, por exemplo, para escolher que tipo de capacitação você vai usar para qual público hoje, quando você trabalha com distribuição, né? Estou falando um pouco mais do meu mundo. Pipeline de vendas, a gente fala muito de CRM, a gente fala de funil. Por óbvio, se você não conseguir conectar a inteligência com a tua base inteira, você vai ser muito mais ter muito mais desafio e dificuldade para você conseguir fazer os teus negócios da maneira eficiente. Então, acho que tudo isso são exemplos mais rasos, mas que a gente consegue aplicar no dia a dia. De fato, a inteligência artificial veio para ficar. A gente só não pode esquecer que tem um fator humano de decisão fundamental para que a gente consiga correlacionar as duas coisas com muito mais qualidade ali no processo, né? Não, cara, muito bom, excelente. Aí também é curioso, né? A gente falou, né, da IA. Por outro lado, você também comentou aqui rápido CRM, né, cara, que é uma coisa que tem talvez 30 anos, né? E nunca teve, eu diria que também tão forte, né? Assim, sendo tão importante no dia a dia, né? Não apenas o CRM, né, que se traduz hoje também, né, como pipeline, né, os pipe drives da vida, mas também, pô, o cliente, você conquistou aquele cliente, como é que você faz ele permanecer, né? Como é que você faz esse cara se encantar e durar na empresa, né? Que no final é o grande objetivo, né? Cara, e conta também, por gentileza, um pouquinho, né, nesse fundamento, né? O que vocês têm vivido, por onde vocês têm seguido? Isso vai ser muito interessante, por favor. Veja, Marcelo, eu acho que quando você falou bem aqui, né, a gente precisa ter uma régua muito clara do relacionamento com o cliente. A palavra aspiracional aqui é a fidelização do cliente, né? A gente escuta isso a todo canto. E esse tem que ser o nosso alvo, né? Quando a gente lida com business e a gente monta a estratégia, o planejamento, precisa se mirar de fato a fidelização do cliente e a boa relação com ele. Eu diria para você que assim a gente poderia colocar quatro pilares, né, nessa direção, né? Eu colocaria, o primeiro deles, é você conseguir conectar a tua estratégia de marketing com o teu direcionamento de vendas. Acho que marketing tem que amparar a canalização de vendas que você objetivou, né? Essas duas coisas elas não podem andar dissociadas quando você olha essa questão estratégica. Acho que um segundo pilar que a gente precisa olhar é a segmentação, seja ela dos teus canais de distribuição ou seja elas a própria segmentação do cliente, né? É importante que você tenha essa identidade própria, porque você não vai conseguir falar a mesma coisa para clientes diferentes. Então você precisa conseguir montar essa equação de qual canal que você vai usar, seja ele um autosserviço, com todo o investimento de estratégia para as jornadas do cliente, ou seja um canal humano para se conectar com um cliente que necessariamente precisa receber esse ponto de contato da empresa. Eu diria para você que, por óbvio, essa relação de melhor oferta versus a disciplina do contato com o cliente é fundamental nessa régua que a gente está falando de conquista, de fidelização. Então, você precisa olhar para o teu portfólio e enxergar, né, qual é a melhor oferta para esse cliente, qual é o produto ou assistência, falando do nosso mundo de seguros, que de fato se conecta com o momento de vida do cliente. E em que momento eu vou conversar com ele? Eu preciso ter, e aí fazendo o paralelo com todas as nossas ferramentas de CRM, eu preciso ter claramente os pontos de contato exatos com esse cliente, entender qual é o ciclo de vida dele, para eu conseguir fazer uma oferta direcionada. A gente passou da fase de ter aquela só venda por oportunidade, né, que a gente via no passado. O mundo mudou bastante nessa relação. Os clientes são muito mais conectados com necessidade, os clientes são muito mais exigentes na relação
com as empresas. Então, a gente precisa ter serviço e oferta de uma maneira adequada, com ponto e disciplina de contato com o cliente. E por fim, eu acho que a gente não avança nada se a gente não tiver KPIs bem definidos e acompanhamento desses KPIs, né? Se você não metrificar e não tangibilizar a tua estratégia, acho que você não consegue fazer eventualmente uma correção de rota, para ver se você de fato está se conectando com o teu cliente ou não, ou você entender que de fato você está seguindo num caminho adequado ali, rumo ao alvo de você ter o teu cliente fidelizado. Acho que a gente permeia basicamente aqui por esses quatro pilares, Marcelo. Não, excelente, cara, muito bom. Você comentou, né, dos KPIs, né, toda essa, vamos dizer assim, uma plataforma, né, de dados aí parruda e tudo mais. Cara, como é que você vê os desafios, né, também de se criar, né, com os times em todas as áreas, essa cultura, né, dos dados? E também o que que você vê de desafios aí do lado de tecnologia, né, que, né, vocês negócios acabam tendo que puxar, né, para que isso flua melhor, né? O que que você vê aí de desafios nesse campo, cara? Eu acho, primeiro, Marcelo, que a gente vive um momento histórico que a gente tem um choque geracional muito grande. A gente tem hoje pessoas, decision makers, que são da geração quase que do mundo analógico, com pessoas que tomam decisão que nasceram no mundo digital. Isso é o que a gente enfrenta na realidade nas grandes, médias e pequenas empresas hoje, né? Nosso ambiente corporativo ele está permeado por tomadores de decisão de gerações diferentes. Isso por si só já gera um choque cultural muito grande, né? E eu acho que isso é um desafio para ser enfrentado pelos RHs, pelas suas áreas de cultura das empresas aqui, porque isso não dá para a gente desconsiderar quando a gente fala de tecnologia de tomada de decisão, sabe? Agora, é fundamental, e para responder a tua pergunta, com esse choque cultural, que a gente consiga aliar as duas coisas. A tecnologia que nos serve e que é vital, não dá para andar sem ela, não dá para andar com os avanços que ela trouxe para a gente, mas também não deixando de lado o empirismo, a experiência humana das relações de negócio e as relações com os próprios clientes. Acho que a gente tem que juntar essas duas coisas em uma só. Por óbvio, o que que eu enxergo, né? Primeiro, você precisa ter um modelo, de recomendação de atuação bem adequado. Então, como é que eu junto essas duas coisas e eu consigo criar um modelo, de regulamentação bem adequado? Segundo, né, eu acho que a gente tem uma questão de risco, independente do mercado, um aspecto de regulação. Então, dependendo do mercado que você atua, você precisa tomar cuidado com essa questão de regulação para ver se você está, de fato, andando em um caminho adequado, investindo o teu capital em algo que vai ser sólido no futuro, ou que você precisa repensar melhor para onde está indo esse aspecto de regulação, porque ele é sempre um aspecto importante para o negócio, né? Depois, quando a gente olha para dado e decisão, é fundamental a gente monitorar os próprios competidores de mercado, né? Então, olhar performance, olhar tendência, e a gente pode se servir de tudo isso, de inteligência de dado, para a gente conseguir ter melhor qualificação nesse tipo de monitoria. Depois, acho que a gente precisa olhar a estratégia regional, Marcelo. Então, ter essa boa relação, e falando um pouco mais do mundo aqui de planejamento, de vendas, né? É você ter essa relação da tua força de vendas, qual que é o teu mercado consumidor, qual que é o teu índice de penetração em cada região, como é que você monta uma estratégia adequada para você não sair atirando para todo lado, e você ter a inteligência adequada para focar naquilo que você é bom, aquilo que faz sentido para o teu negócio e o mercado que tem potencial para você conseguir ganhar. Depois de tudo isso, assim, a gente precisa usar a tecnologia, os dados a nosso favor para gerar insights de negócio. É fundamental que a gente consiga ter a palavra adequada é ter a capacidade de decidir quais são os dados a serem usados no momento adequado para a gente gerar insight de negócio. E por fim, tudo isso combinado para que você tenha um direcionamento mais assertivo do teu business, né? Então, fazendo essa junção toda, entendendo que a gente vive num mundo hoje com um choque de geração, que a gente tem um aspecto de cultura importante, mas que a gente não pode desconsiderar o conhecimento do negócio, né? A gente tem que aliar as duas coisas, eu falo bastante disso,
e acredito piamente de que a junção da experiência com a tecnologia é que faz com que as melhores decisões sejam tomadas. Não, puxa, perfeito, cara. É, muito bom. Cara, aí tema também importante agora, né, para as seguradoras, né, corretoras, todo mundo e tudo mais, é a questão do Open Insurance, né, que está chegando, né, de alguma forma. Cara, como é que vocês estão se planejando, né, para usufruir, né, da informação que o usuário, né, que o teu cliente venha compartilhar, né, e que os clientes novos também chegando, né, te tragam? Como é que vocês estão planejando isso, cara? Eu ouço muito, não sei, uma certa, talvez uma dificuldade maior ou não querer, né, quando você fala do Open Insurance comparado ao Open Bank. Como é que você vê isso, cara? Marcelo, primeiro eu acho que o Open veio para ficar, né? O Open Finance, no geral, veio para ficar. Do lado do mundo de seguros, acho que tem algumas discussões que estão sendo vencidas, né? Tinha uma discussão há meses atrás sobre a sociedade iniciadora, que tem o corretor envolvido, então tem alguns aspectos que eu acho que e é salutar, de fato, esses debates para você chegar no melhor modelo. Então, sim, tem algumas discussões em relação a isso, mas vamos nos ater ao todo. Primeiro que o Open Finance veio para ficar. Tudo que incentiva a democratização é positivo e a gente precisa olhar para isso, né? Então, a gente tem hoje a possibilidade de trazer mais pessoas para o mundo da proteção. Isso é super favorável, né? Eu acho que é, descer no nível dos desafios, ele vai ser importante, mas a gente precisa se concentrar na estratégia do negócio. A gente vive hoje num mercado, Marcelo, que é subpenetrado quando a gente fala de seguros, né? Assim, a gente enxerga mercados lá fora, na Europa, em outros continentes, que tem a cultura da proteção muito mais irrigada. A gente tem um desafio aqui no Brasil ainda para criar essa cultura. A gente avançou bastante, acho que nos últimos 5, 10 anos tem um ganho importante em relação a isso, mas eu acho que o Open Insurance, aqui falando do nosso mundo, ele vem nessa direção, ele dá para a indústria essa oportunidade de aumentar a penetração em função das trocas todas e da acessibilidade de clientes. O que eu enxergo aqui como pontos positivos, né? Primeiro, o ganho de acessibilidade, que eu acho que é fundamental. A gente pode ter uma eficiência na própria subscrição, eu comentei lá atrás, mas eu acho que isso pode ser favorável para a gente nessa troca de dados. É, Acho que gera uma reflexão da relação entre público e produto. Aqui, né, na nossa indústria, a gente tem cobertura e a gente tem assistência. Por que não se pensar em construir produtos? A gente já tem visto players de mercado fazendo isso, indo nessa direção, construir produtos muito mais customizáveis ao cliente e não só os enlatados, como a gente está acostumado. Acho que isso é um ganho que pode ser potencializado com a abertura de mercado. Do outro lado, como eu comentei, tem o lado da barreira, da confiança no compartilhamento dos dados. Isso vale para banco, isso vale para a indústria toda financeira, né? A gente tem ainda o usuário receoso, a gente tem um pouco desse lance da insegurança cibernética no país. Então, acho que essa barreira ainda existe. A gente tem que vencer ela com o tempo. Tem o lado da cultura, né, de levar a educação securitária para as pessoas, que eu acho que ainda é um desafio que precisa ser trabalhado. A gente tem que meio que catequizar a sociedade de que a proteção é fundamental, né? A gente, de fato, lida com um produto que é um produto um pouco diferente dos tradicionais, porque você tem devolução para a sociedade daquilo que te compete, né? Então, acho que esse lado da cultura ele ainda é uma barreira que precisa ser quebrada, né? E por último, que eu vejo como um desafio, Marcelo, é a gente saber usar os dados, porque melhor do que ter acesso é você saber usar. E eu acho que aqui cabe um desafio para as seguradoras, para o mundo corporativo em seguros, ainda importante para ter essa clareza de como usar com eficácia, com eficiência, os dados todos possibilitados aí por essa transformação no mercado. Joia, cara, muito legal. Aí você comentou, né, das diversas gerações, né, aí dentro, né, do mundo corporativo, né, um time mais tecnológico, outro com conhecimento, né, muito grande, né, do negócio e tudo mais.
Aí quando você fala também, cara, dessa democratização, né, esse aumento de penetração e tudo mais, é, pensando também em inovação aqui, né, essa questão, né, de, por exemplo, que acho que é uma expectativa, né, da geração mais nova, do tipo, pô, vou ter lá uma telemetria, né, sensores no meu carro, por exemplo, que me permitam, pô, se eu sou um cara educado, né, vamos dizer assim, pô, eu, em tese, corro menos risco, né, então trago menos risco para essa pólice, para esse negócio, né, e no outro extremo, o contrário, né, e muito também é interessante hoje, né, cara, o que se ouve por exemplo, eu vou fazer o seguro quando eu ando com o carro, né? Imagina que eu só saio no final de semana, por que não? E faz todo sentido se você pensar, né, cara? Pô, isso parece aquelas ideias óbvias, né? Pô, cara, isso tem que acontecer, né? Porque como não, né? Como não ser assim, né? Então, assim, desse lado, cara, aí da inovação e tudo mais, dessa expectativa também, né, das novas gerações, o que que você assim, no campo da inovação aí, o que que você está vendo, cara, de tendências, o que que vocês estão é, enxergando, priorizando, né, para lançar coisas novas, atender essas, ou se já atende, né? Desculpa até a minha ignorância aí, não tenho detalhe, cara. O que que você pode contar nesse mundo incrível aí da inovação, né, de tantas oportunidades, né? Marcelo, o que você falou é a tônica e é uma tendência que eu acredito também, né? É meio que o pagamento pela utilização. Isso já acontece em outros mercados, isso ainda é muito incipiente no Brasil, e eu acho que é uma tendência de fato. Talvez o desafio seja como deixar isso de pé, porque é um negócio ainda, do ponto de vista de rentabilidade, ainda é uma equação que não fecha. Então, como combinar isso da melhor maneira? Porque, primeiro, eu acho que faz total sentido e isso é uma necessidade e endereça aquele aspecto que eu falei de uma penetração do mercado nacional. Porque o consumidor quer isso, né? Ele não quer pagar por aquilo que ele não usa, ele não quer ter 200 coberturas ou assistências, sendo que ele vai usar 10. Como é que a gente vai para uma customização melhor? Então, eu acho que é uma tendência. Talvez o desafio seja como ainda refinar esse produto barra serviço para a gente colocar ele de pé e entender um pouco melhor a própria necessidade do consumidor. Acho que está por aqui. Agora, para responder a tua pergunta sobre inovação, eu só quebro ela em duas, porque às vezes eu falo muito isso, a gente pensa em inovação sempre com a cabeça da disrupção. E claro, a disrupção ela é fundamental. Mas não é só isso. Inovar é fazer também a mesma coisa de uma maneira diferente e mais eficiente. E eu acho que nesse aspecto a gente tem resultados mais rápidos. Então aqui eu enxergo que a ambidestria ela é fundamental. É fundamental para você trabalhar a disrupção, que ela não acontece todo dia, mas você planejar ela, idealizar ela, investir nela, porque isso aqui demanda paciência, resiliência, antifragilidade. E do outro lado, você repensar o teu negócio a todo instante. E aí, nessa linha, Marcelo, eu acho que talvez seja um ponto que as pessoas façam menos do que o necessário. É como você investe no teu negócio todo dia e repensa ele para fazer coisas melhores. Eu vou falar um pouco do nosso mundo. A gente está olhando muito para as duas coisas, mas não esquecendo desse lado. É como a gente aprimora o nosso modelo de recomendação de atuação todo dia. Como eu uso inteligência, como eu uso os nossos algoritmos, como eu uso machine learning, como eu uso tudo aquilo que me serve para eu melhorar a experiência do que eu já tenho consolidado, não esquecendo, claro, das inovações. A gente tem muita insurtech surgindo no mercado, a gente tem ideias muito novas, tem as POCs todas, as provas de conceito que eu acho que precisam permear esse mundo, mas as duas coisas precisam andar em paralelo, pelo menos essa é a minha visão. Não, interessante, cara. Quando você fala, né, até das insurtechs e tudo mais, né, um pouco um conceito também que é super amplo, né, e não vou nem dizer que está na moda, né, mas que é uma das grandes pilares de inovação da Open Innovation, né? Então, assim, como é que vocês estão se unindo de alguma forma? Você falou das POCs, né, com essa turma nova, né, chegando. Como é que é isso, cara? Como é que combina esse, né, assim, esses dois mundos, vamos dizer assim? Como é que você vê
a possibilidade de usar, né, uma forma mais e mais, né, essa inovação aí chegando com essa turma nova. Como é que vocês estão combinando isso, cara? Por favor. Eu acho que a experiência dos bancos com as fintechs nos mostrou que não dá para andar dissociado, né, Marcelo? Então a gente viu muita fintech surgir e voar, e os grandes bancos lá no passado poderiam ter um olhar mais atento para esse surgimento. Acho que do nosso lado, em seguros, o desafio tem sido esse, né? Como a gente não deixa de fora do radar aquilo que está surgindo de inovação, aquilo que é uma nova ideia que de fato faça sentido, seja para o cliente, seja para o business. Então, acho que a gente, assim, olhando de uma maneira geral, o desafio é como andar junto com essas novas ideias, sejam elas nascendo dentro do nosso escopo, sejam nascendo fora, mas trazê-los para dentro do ambiente para que a gente também se sirva daquilo que faça sentido para a inovação ser compartilhada com a companhia. Acho que esse tem sido a tônica aqui. Não, legal, cara. Então, uma outra coisa que também ficou curioso, né? Quando a gente fala, por exemplo, da telemetria aí de carro, né? Mas, por exemplo, no mundo também do seguro de vida, né? Por exemplo, então assim, pô, se eu sou um cara que faço exercício, né? Tô dentro do peso, não, vamos dizer que parâmetros aí macro. Como é, cara? Ou como é que você acha que a indústria como toda ela está pronta para receber todo esse volume também de dados, né? Que é quase um IoT, né? Assim, dentro do teu dia a dia, né? Os relógios, né? A captura, a conexão com esses leitores, né? Em todos os âmbitos, né? Isso está acontecendo, cara. Isso é uma coisa que está evoluindo bem na sua visão dentro da indústria? A pergunta é ótima, Marcelo. Eu acho que sim. Quando a gente olha armazenamento de dados, né, o que a tecnologia avançou nesse aspecto, né, isso é impressionante. Acho que cloud é o presente. Acho que está todo mundo meio que nessa, não é mais o futuro, é o presente, está todo mundo meio que nessa direção. Isso amplia muito a tua capacidade de armazenamento, isso dá muito mais celeridade até na conexão com inteligência, etc e tal. Mas eu tenho uma outra visão em relação a isso, porque assim, acho que esse é o presente. Talvez o nosso desafio seja como otimizar tudo isso, esse armazenamento de dados, essa grande quantidade, essa massa que de fato cresceu de uma maneira exponencial, mas como a gente otimiza isso, porque senão vai virar a gente vai ter o ônus do custo e a gente não vai ter o bônus da inteligência. Talvez esse seja o ponto, né? E eu vejo assim, Marcelo, tanto que quando você olha aí para o perfil de profissional que está sendo muito valorizado hoje no mercado, você vê muito engenheiro de dados, arquiteto de dados, tal, porque de fato esses caras são muito importantes para essa nova configuração de dados que a gente tem observado. Agora, mais do que quantidade, é importante que a gente tenha a qualidade. Então, eu acho que esse é um erro que acontece às vezes nas companhias, de pensar muito pelo lado da quantidade e esquecer da quantidade e como usar a quantidade ou a qualidade que se conseguiu armazenar, se organizar. Então, eu vou dar um exemplo claro. Eu estava há poucos meses aqui no Chile, no Atacama, e eles estão construindo o maior telescópio do mundo. Vai estar pronto nos próximos anos. Pra você ter uma noção, vai escanear o céu inteiro em 3 dias. Então, imagina a quantidade de dados que esse telescópio vai incorporar. Tem uma briga entre a Amazon e Google para quem vai administrar tudo isso, mas há uma definição já, só para você ter como referência. Eles já decidiram que eles não vão armazenar tudo, que eles vão pré-analisar. Então, veja que a análise vai vir antes do armazenamento. Isso é algo bem disruptivo para o nosso mundo. Então, eles vão analisar antes e aí sim vão escolher as partes que vão ser armazenadas depois para posterior utilização. Então, eu acho que esse pensamento crítico de onde a gente conecta a nossa avaliação, a nossa análise, para depois o serviço e a utilização, e de fato a utilidade da inteligência, que é o que mais importa para a tomada de decisão ou para a melhor experiência do cliente, essa é a pergunta que precisa permear, né? Assim, acho que a pergunta é assim, será que eu preciso de tantos dados para tudo? Talvez a gente tenha que conectar melhor os nossos modelos, escolher melhor quais são os dados necessários, garantir que todos eles tenham a qualidade adequada
para daí no final a gente conseguir se servir melhor de tudo aquilo que isso é gerado. Dado, informação, análise, tomada de decisão. Essa esteira precisa ser muito bem construída, porque senão a gente vai trabalhar muito na quantidade, a gente vai conseguir armazenar, porque acho que hoje a gente tem tecnologia para isso, mas a gente não vai saber o que fazer depois com isso. Eu acho que essa é a beleza do avanço tecnológico que a gente vive hoje. Legal, cara, muito bom. Cara, a gente já está indo aí para os finalmente, cara. Você me fez também lembrar aqui dos carros autônomos, né, cara? E como isso também vai mudar violentamente aí e não tem mais um motorista, né, cara, que é falho, né, meu? Pô, o cara bebe, o cara tá cansado, tem de tudo, né? Então, eu acho que seria uma coisa muito boa. Quer dizer, aí, na verdade, isso para pegar o gancho, cara, como é que você vê o futuro, né, dessa cultura de proteção? O que está vindo aí, né, olhando para frente mesmo, cara? Óbvio que teria que olhar, né, os pilares, né, dos produtos também, de alguma forma, né, as diferentes necessidades, né? Mas como é que você enxerga que nem pergunta muito aqui, né, cara, o futuro do dinheiro, né, cara? Aqui é o futuro da proteção, né? Como é que você está vendo isso tudo aí? O que você está estudando também, cara? E já até fazendo um gancho final do final aí para o que você recomenda a turma estudar, acompanhar, por gentileza. Bom, Marcelo, eu acho que a gente vive hoje num país subpenetrado e que não tem a cultura da proteção. Acho que isso é um fato. Do outro lado, eu vejo que as seguradoras que operam aqui no Brasil, sejam elas as nacionais ou as multinacionais, é, há um conjunto bom de oferta. Então, eu acho que a gente não tem a necessidade tamanha de uma construção de uma grade nova de produto. A gente tem aqui todos os ramos muito bem atendidos do ponto de vista de produto. O que falta é, de fato, essa conexão com a cultura, né? Então, eu vou para o mundo de vida, seguro de vida, de prestamista, né? São produtos hoje fundamentais de proteção ao crédito, proteção à vida. Hoje se fala de seguro de vida como um planejamento financeiro. Não se falava disso no passado, né? Então ele precisa estar incorporado com uma construção de um planejamento financeiro barra sucessório. Ele precisa estar atrelado ali com esse tipo de discussão, né? Então acho que as coisas estão melhorando do ponto de vista de criação de uma cultura adequada para a proteção. As pessoas aos poucos estão se conscientizando que isso é um investimento e que tem retorno e não a compra de um produto sem a característica de uma utilização, né? Claro, de novo, isso passa muito pela oferta adequada, isso passa muito pela capacitação dos intermediários, né? Sejam corretores, sejam outros intermediários que ofereçam essas soluções. A gente tem um trabalho muito nessa direção, né? A construção da cultura, permeando todos os níveis, até o cliente final, o consumidor, para que haja esse entendimento da necessidade. A gente ainda vive numa sociedade que não tem a clareza da importância que é você ter hoje uma proteção completa. Se a gente olhar para o nosso sistema único de saúde, hoje, para você ter uma noção, vou falar em números, Marcelo, o mercado de saúde suplementar no país tem 50 milhões de beneficiários. Se você olhar ali para o... Poxa, tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Entre 30 e 50 milhões de beneficiários, aí eu estou falando de saúde e de odontológico, tá? Para colocar os dois mercados juntos. Pô, a gente está falando de mais de 200 milhões de brasileiros, todos eles no Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que tem, de novo, hoje é um produto muito caro por tudo aquilo que aconteceu ali no pré, pós-pandemia, mas tem players entrando no mercado e soluções a serem colocadas para que haja atendimento para todo mundo. Acho que o Insurance pode vir nessa direção também como uma oportunidade para que se construa também soluções direcionadas aqui para todo tipo de público, né? Então eu vejo um pouco disso, sabe? Assim, tem desafios, mas há um mercado potencial enorme que a gente vive e acho que o trabalho de cultura é super importante para a nossa nação. Cara, excelente. E aí, o que você está estudando, cara? O que você está seguindo aí? O que você pode compartilhar de gente interessante aí, né? Que fale da tecnologia, que fale da proteção, dessa cultura. O que você poderia deixar aí de dicas, cara? Livro? O que você quiser, por gentileza.
Pô, Marcelo, tem um universo enorme. Eu sou fanático por leitura, tem muito conteúdo legal, acho que dá para a turma pesquisar. Eu vou sair um pouco dessa nossa conversa de tecnologia, barra muitos Tá livros, para ir ótimo. para um mais generalista aqui. Eu adoro um autor que chama Nassim Taleb. Esse cara escreveu dois livros, um A Lógica do Cisne Negro e depois o outro, o Antifrágil, que você precisa ler na sequência os dois livros para capturar as ideias dele. Essa é uma dica de leitura que eu deixo, porque eu acho que isso permeia todo mundo, né? Assim, o conceito de antifragilidade, né, que é um grau a mais ali da resiliência, eu sou fascinado, acho super relevante para os dias atuais, para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional. E no âmbito aqui da saúde mental pessoal, né, eu sou fanático por estoicismo, e aí eu deixo para a turma qualquer leitura relacionada à Sêneca, ao estoicismo. Tá meio modinha ultimamente, mas os princípios são muito legais por um equilíbrio de vida, né? A gente é um ser humano como um todo. Falávamos antes sobre a qualidade de vida ser tão importante, tão necessária, né? A gente vivia num mundo lá atrás que o workaholic era o profissional mais bem valorizado. Hoje em dia não mais. Hoje em dia as pessoas precisam ter equilíbrio de vida. Eu acho que o estoicismo traz um pouco de luz para isso. Eu deixo essas dicas aqui para a turma. Não, legal, cara. Essa história do estoicismo, né? Eu tenho visto isso e tal, cara. Eu ainda não dei uma mergulhada, mas agora vou mergulhar, cara. Eu quero entender isso aí que, pelo que você está, né, Vale a comentando, né, pena, Marcelo. é muito interessante. Cara, maravilha, cara. Puxa, sensacional aí. Por último do último, cara, para o pessoal entrar em contato contigo, cara, se você quiser deixar aí sei lá, por onde a turma te encontra, cara? Tem meu LinkedIn, acho que é o canal aí de maior contato, Renan Rios, não tem muitos lá não, vocês vão me encontrar, então super à disposição, adoro trocar figurinhas, ideias, então o canal fica aberto para quem quiser contactar aqui, Marcelo. Obrigado mais uma vez pelo teu convite, o papo foi super bom e tamo aí, vamos avançar nesse nosso desafio. Maravilha, cara. Eu que te agradeço aí. Sensacional. Foi excelente. Muitíssimo obrigado aí. Que em breve, cara, se retorne aí para contar mais novidades, né, desse mercado aí que também tão dinâmico, né, e que espero possa avançar mais e mais, cara. Muito obrigado. Combinado, Marcelo, um grande abraço. Tchau, tchau.